Cumprimento a igreja mais uma vez, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Maravilha. Observando aqui, e rapidamente aqui, revendo o presbítero Luciano, lá os princípios, as guerras, né? Mas como já foi falado aqui no altar, Deus vai recompensar você com chuva de bênção. Ele vai lhe dar uma congregação lá em Itafoca para você dirigir. Abra a sua Bíblia, abra a sua espada, igreja. 1 Pedro 5 é o capítulo, e eu queria ler com vocês o primeiro versículo, o segundo, vamos até o versículo 4, tá bom? Quem encontrou, diga amém. Podem ficar sentados mesmo. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, aqui está no singular, igreja, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Eu queria conversar com a igreja essa noite, os pastores estão aqui ao meu lado, sobre essa passagem da Bíblia. Aqui nós temos o apóstolo Pedro, mas ele é um presbítero. Ele está dizendo: eu sou um presbítero com vocês. Vocês sabem que presbítero quer dizer sacerdote, sacerdote quer dizer chefe de família. Pedro era casado, tinha uma família, mas no campo espiritual a igreja era a sua família. E nós temos aqui Pedro aconselhando aos demais pastores que estavam sob sua responsabilidade para apacentar o rebanho de Deus, conforme o verso 2, que está entre vós, tendo deles cuidado, não por força, está aqui escrito, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Foi o que escreveu o apóstolo Pedro. Amados irmãos que estão aqui presentes, as irmãs, a igreja, olha, dirigir rebanho não é fácil, nunca foi. É uma das tarefas mais difíceis, não é tão fácil. Por isso que quando você pega a sua Bíblia na carta aos Efésios, 4 é o capítulo e verso 11, nós temos 5 dons ministeriais. Paulo diz que Deus concedeu aos homens dons. Aí Paulo fala primeiramente apóstolo, depois ele fala profeta. Em terceiro ponto ele fala de evangelista, já no quarto ele fala de pastores, e no quinto ele fala de mestre, que quer dizer doutores. Mas no meio desses dons ministeriais nós temos aqui o pastor. É um dom, e é um dom maravilhoso. Quando você pega o capítulo 5 de Mateus, você vai estudando todo o capítulo, primeiro versículo, vai até o versículo 12, e nós encontramos pela primeira vez no Novo Testamento a expressão Filho de Deus. Quando você encontra essa palavra Filho de Deus, o Senhor está se referindo aos pacificadores. Eles serão chamados Filho de Deus, os pacificadores, aqueles que apacentam rebanho. Como eu disse para os irmãos, não é fácil apacentar rebanho. No 2005 para o 2008 foi feita uma pesquisa, e
Na pesquisa que fizeram entre os pastores, a multidão de pastores que morreram foi com problema no coração. A maioria dos pastores adoece do coração. Apacentar rebanho não é fácil. Você chega aqui na casa de oração, você senta na sua cadeirinha, você fica sentadinho aí. Aquelas pessoas que são chamadas por Deus e adornado com essa dádiva preciosa, pastor, ele está aqui. Enquanto você, durante a madrugada, você está dormindo, e às vezes quando você dobra o seu joelho para orar pela sua família, o pastor, obrigatoriamente, ele tem que levantar e orar pela igreja, pelo rebanho. É a responsabilidade do pastor. Ele come pouco, amém? Ele come muito, tudo bem. Mas ele está no dever de consagrar a vida, de jejuar, mas jejuar mesmo. Onde é que está escrito isso, pastor? Vamos lá, essa é mais uma recomendação do apóstolo Pedro em relação aos pastores da sua época. Quando você pega Atos Apóstolos 6, é o capítulo, e você estuda comigo agora, o versículo 4, 3 e 4, Pedro falou assim, olha, levantem no meio de vocês, diáconos, servidores, para servir as mesas. Agora nós, disse Pedro, nós, se referindo à pessoa dele, Tiago, João, os demais que estavam com Pedro, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração e palavra de Deus. Então Pedro falou isso para os pastores da sua época. O dever dos pastores era permanecer na oração e no ministério da palavra. Você diz, pastor, mas é muito difícil na atualidade que nós estamos vivendo, porque eu preciso trabalhar para sustentar a minha família, eu preciso correr atrás do pão, e é verdade. Nunca se viu uma época tão difícil como a época que nós estamos atravessando. Muito difícil. Mas eu vou dar uma explicação aqui para os irmãos presentes, para as irmãs. E já orei a Deus, e a minha oração é que você saia dessa reunião aqui nessa noite alegre. Mesmo que você tenha sido exortado ou exortada. Porque a exortação da parte de Deus é uma lição maravilhosa para os filhos. É um recado de Deus para os filhos, a exortação. Então vamos lá. A igreja primitiva, na visão do apóstolo Pedro, estava no dever de apacentar o rebanho. Eu fiz uma análise. O que é apacentar? Apacentar é cuidar. E o mesmo Pedro fala que nós não podemos usar de vigor. Agora eu fiquei um pouco confuso. Como que eu vou apacentar e não posso usar de vigor? Mas eu entendi. O pastor, meus irmãos, está no dever de mostrar o evangelho para a igreja, para você. Como é que a Bíblia trata cada um de nós, visto que nós somos tratados aqui, nós que estamos aqui em cima, somos tratados de presbítero, de pastores, apóstolos, de homens que Deus concedeu suas dádivas preciosas. Mas com relação à igreja, ela é tratada de rebanho. Rebanho aqui está relacionado a ovelha. Você é tratado de ovelha pelas escrituras. Ovelha. Então, vamos dar uma olhada agora na natureza da ovelha. Levante a mão quem aqui já criou ovelha. Quem criou ovelha aqui? Criar ovelha? Quem aqui já criou bode? Que está envolvido cabra, essa questão toda. Você vai ver a diferença. Há uma diferença enorme entre ovelhas e bode. Qual é a natureza do bode, que nós chamamos de pastigueiro, da cabra? Qual é a natureza dela? Para você que já cuidou desses animais, você sabe que você não pode pegar na rama com suas mãos. Porque se você pegar na rama com suas mãos e botar para aquele animalzinho, para aquele bodezinho que você cria, ele não come. Ele não come. Ele simplesmente rejeita a comida que você pegou com as mãos. Mas se você fizer a mesma coisa com relação à ovelha, você pega na comida, você amasseia a comida, põe para a ovelha,
ela simplesmente baixa a cabeça e ela come aquela comida. Então aqui nós temos duas naturezas. A natureza do bode está relacionada ao orgulho, a soberba. Já a ovelha está relacionada à simplicidade, ela é simples. Então a igreja é tratada de ovelha. E uma certa vez, com tanta angústia na obra de Deus, mas com tanta angústia, lágrimas nos olhos, eu estava orando a Deus: Senhor, meus cabelos estão ficando brancos, eu estou ficando velho antes do tempo. Isso eu na minha oração, falando com Deus: Senhor, o teu povo, mas dá tanto trabalho. Quando eu estava orando, falando essas palavras para Deus, ecoou aquela voz, falou aqui no meu ouvido, falou comigo e disse: as minhas ovelhas não dão trabalho para ninguém. Aleluia, Jesus. Então é aqui que eu chamo a atenção dos irmãos para o pastor da igreja, para aquele que lidera a igreja. Às vezes nós cobramos tanto desses homens. Às vezes nós olhamos para esses homens e para nós, esses homens são super. E às vezes até expomos palavras e falamos tanta coisa, mas você não tem ideia do que esses homens passam. Você não tem ideia do que esses homens, repito, do que esses homens passam. Deus me agraciou com dons maravilhosos. E às vezes eu consigo ver pastores. Eu estava pregando em uma das igrejas, um raio. Quando eu vi o pastor daquela igreja, ele se apresentou na minha frente e disse assim, ele falou para mim. Parece ele falou e eu ouvi ele falando. Depois eu cheguei para a esposa e falei: eu vou entregar esta obra e eu vou sentar lá na cadeira. Irmão, olhando assim para o pastor, ele estava livre, não tinha nenhuma mão segurando ele, não tinha nada. Mas observando naquela visão, irmãos, é um peso, irmão. É um peso. Porque existem muitas pessoas que elas buscam uma ocasião para ver uma falha desses homens, para ver nossas falhas. E a gente não pode falhar. E é difícil não falhar. E eu vi a guerra daquele pastor. E uma outra oportunidade, eu orando a Deus, eu vi uma outra guerra de um outro pastor. Eu estou me referindo ao pastor jonraense. Eu vi aquele pastor, um outro pastor, irmão, levando aquele, era assim, algo como se fosse um rolo de madeira, não, era um rolo de madeira, mas muito grande. E era aqui, um homem levando, irmão. E era tanta gente perto daquela pessoa, daquele pastor, mas ninguém chegava assim para dizer: não, olha, deixa eu te ajudar, eu pego aqui um pedacinho aqui, ó, eu te ajudo a levar. Aleluia. As pessoas presentes, todo mundo olhando, só fazia, tinha deles que riam. Então você não tem ideia, você não tem ideia. O dever da ovelha, ao passar por essa porta, a sua oração, a primeira palavra direcionada a Deus não é por você, nem pela sua família. A primeira palavra direcionada a Deus na sua oração deve ser pelo pastor. Porque você depende do que Deus vai dar a ele para a sua salvação. Então é aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos presentes, das irmãs presentes, para nós ver aqui alguma coisa do Evangelho. Por exemplo, quando você pega Romanos 10 ao capítulo e você vai para o versículo 12 ou 13, você vai estudando a sua Bíblia. Paulo disse que para alguém ser salvo, alguém tem que falar. Você vai para o 13, o 14, vai até o versículo 15 do capítulo 10 de Romanos. No versículo 14, Paulo faz 3 perguntas no versículo 14. No versículo 15 ele faz uma pergunta. Então nesses 2 capítulos, versículo, nós temos 4 perguntas. Então a salvação da igreja depende da mensagem
desses homens. Por isso eu preciso orar por eles. Por isso você precisa orar por eles. Orar por nós. Carta aos Efésios 6, o capítulo e verso 18, lá na parte B do versículo, Paulo traz uma exortação para a igreja. Primeiro ele diz assim, olha, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Depois ele fala, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança. Então, Paulo precisava da oração da igreja, da sua oração. Eu preciso. Agora foi dada uma visão a meu respeito. Eu estava numa encruzilhada, irmão. Eu estava num local. E lá vem uma chavete, lá vem aquela chavete correndo. Não tinha nenhum boi puxando aquela chavete, não tinha nenhum burro, não tinha nada. Mas ela vinha naquela estrada correndo. E estava os homens de Deus sentados em cima daquela chavete. E eu estava cheio de alegria, esperando, lá os irmãos esperando. Quando, de repente, drobando a esquina, aquela chevette virava. E os pastores que estavam em cima da chevette, eles caíam. E aquela chevette caía por cima de mim. Aí de repente 3 pastores levantou e foi lá e já foi levantando aquela chevette, tá? Para tirar de cima de mim. Olha para cá. A responsabilidade que esses homens têm diante de Deus é grande. Mas a que está sobre mim é maior do que está sobre eles. Porque na minha posição, a Escritura agora me chama de bispo, porque sou pastor de pastores. Sou bispo. Então olhe para cá. E aquela chevette cair sobre mim, isso mostra que tudo que acontece dentro do ministério, seja na parte interna, dentro ou fora, todo o problema agora vai para o pastor. Tudo, mas é tudo. Ainda que você diga, não, eu não vou levar nenhum assunto ruim para o pastor Eliezer, mas vai chegar lá. E nessa visão, o que eu entendi é que os pastores que estão aqui, comigo aqui, que são meus amigos, nas suas orações, não se esqueçam de mim. Orem por mim. Orem por mim. A igreja ora pelos pastores. Os pastores oram por mim. Porque estamos diante de uma batalha. Agora eu quero falar uma palavra individualmente para cada pessoa. Olhe para cá. Todos nós individualmente vamos dar conta diante de Deus. Você que canta, você vai dar conta do louvor que você escolhe para louvar a Deus. Você que rege conjunto, você que rege um coral, você que rege, você vai dar conta diante de Deus pelo trabalho que você exerce. Nós que fazemos parte aqui do altar, nós vamos dar conta do que nós falamos, do que nós ensinamos. A conta vai ser individual. Todos vão dar conta. Por isso, na primeira carta do apóstolo Pedro, 4 é o capítulo e verso 11. Em relação a nós, pastores, Pedro escreveu o seguinte: se alguém fale segundo as palavras de Deus. E se alguém ministra, que também está relacionado aos que louvam, aos que cantam, aos que regem, medir segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Mas o primeiro que você tem nesse versículo é: se alguém fale segundo a palavra de Deus. Amém, igreja? Então vamos lá. Valeu, pessoal. Quando a pessoa entrega um trabalho, o que ele faz? Quando a pessoa está entregando um trabalho, o que ele faz? Ele faz isso, irmão, olha. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem recebe um trabalho não faz isso. Mas aí você fica imaginando, como é que pode uma pessoa entrega um trabalho e outra que recebe
pessoa que entrega o trabalho, Deus deu a ele a capacidade, a condição para levar o trabalho e tal, mas agora chegou a hora, né? E aquele que recebe o trabalho, Deus está dando a ele uma condição. Vamos lá. Quando você pega a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, e você estuda comigo agora, do verso 5 e vamos até o versículo 9. Essas referências bíblicas é interessante porque nós temos aqui Moisés que acaba de morrer. E o povo não pode ficar sem guia. O povo não pode ficar sem um pastor. Então Deus agora chega para Josué, olha, Moisés é morto. Olha, você agora vai pegar essa direção desse trabalho, você vai ter que levar esse povo para a terra prometida. Aí Deus agora começa a aconselhar ele. No versículo 5, 6 e 7, você vai se deparar com Deus falando por 3 vezes. Tem bom ânimo. Não pasme, não te espante. Não te assombre, não te atemorize. Todas essas palavras, igreja, têm o mesmo significado, mas Deus está falando, verbalizando cada um e colocando no seu ponto. Não tema, não pasme, não te espante, não te atemorize. Tem de bom ânimo. Olha, igreja, por que Deus falou isso para Josué? Porque ele ia enfrentar os caldeus e tanta gente na caminhada, tantos inimigos. E com relação a esses homens que estão aqui, o que eles enfrentam? Você quer ver comigo? Vamos lá. Quando você pega a sua Bíblia na carta aos Efésios, 6 é o capítulo e verso 12, diz o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. É contra demônio, é contra a maldade. Aí Paulo recomenda tanto a nós pastores como a igreja em geral a buscar em primeiro lugar o capacete que é proteção para a mente. É o local onde é desbombardeada, onde o diabo lança seus dardos para entristecer você, desanimar você. Primeiro capacete. Depois é que Paulo fala sobre a fé, que é o escudo. Depois ele fala sobre o total conhecimento que está relacionado a essa couraça. Lá por quase o último ele fala sobre o sapato, que é uma preparação de cada cristão no Evangelho. E por último ele fala da ação de Deus, que é a espada do Espírito. Então todo cristão está na responsabilidade para buscar tudo isso. Mas principalmente nós aqui, porque a pancada para nós aqui é maior, é mais grande. Agora eu vou te mostrar por que você tem que orar por nós. Quando você pega a sua Bíblia em Mateus 7 é o capítulo, e você estuda comigo agora o verso 22 e 23, apenas esses 2 versículos que para mim são versículos real, verdadeiro, mas que assombra. Jesus diz assim, olha, muitos me dirão no último dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. O profetizar a igreja não está relacionado a essa pessoa da igreja que recebeu o dom de profecia e às vezes sai profetizando. O profetizar aí está relacionado à administração da palavra. Não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos os demônios e não fizemos muitos prodígios. No 23, igreja, isso assombra. Pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, ó vós, que praticaste a iniquidade. É exatamente aqui, igreja, onde mora o grande perigo. Por isso, mais uma vez, eu repito para os irmãos e irmãs presentes. Ore. Eu servi a Deus muitos anos na Assembleia de Deus. E lá nós tínhamos, sabe o que na Assembleia de Deus? Nos anos 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Nós tínhamos um chamado círculo de oração. E eu estava lá no meio da mulherada. Eu era o bendito a sós entre as mulheres. A
Aquelas mulheres se reuniam, meus irmãos, lá na igreja, no templo, para orar pelos pastores. E cada uma delas estava na responsabilidade para orar pelos pastores. Depois que elas oravam pelos pastores, é que fazia aquelas orações depois, sim, pela igreja, pelas pessoas. Mas primeiro, ela era pelos pastores. Eu participava daquelas orações, mas eu não entendia por que elas oravam primeiro pelos pastores, pelos homens de Deus que fazem parte do altar. Olha para cá, meu. Muitos daqueles pastores nos anos 80, eles não tinham o que nós temos hoje, o conhecimento da Bíblia, ou parte do conhecimento. Eles eram homens que nem, às vezes não escrevia, porque não sabia ler, não sabia nem escrever. Eles iam tirar o dinheiro, deixavam o dedo nele lá, a marca lá. Aleluia, meu Deus. Mas quando eles assumiram o altar, meus irmãos, era tremendo. Jesus batizando pessoa com o Espírito Santo, pessoas falando em língua na hora que estavam pregando. Eu fui batizado com o Espírito Santo, o irmão, o João Batista, pregando que nem o nome Jesus ele sabia pronunciar, a igreja. Nem o nome Jesus ele sabia pronunciar. Eu com os meus 6 meses de fé, naquela reunião tão abençoada, saí falando língua, passei o dia todo falando língua. Olha para cá, minha irmãzinha. Pastor, o que é que eu vou ganhar com isso? Então chegou a hora de falar para você o que é que você vai ganhar. Porque nós somos sempre interessados em ganhar alguma coisa. Isso é bíblico. O que que você vai ganhar entrando aqui e orando por nós? Eu pergunto, o que que você quer ganhar? A alegria do Espírito Santo em teu coração ou dinheiro? Dinheiro se acaba. A alegria do Espírito Santo é permanente. Nesse texto que eu apresentei para vocês, Pedro deixou claro tudo, mas está tudo claro aqui diante dos nossos olhos, meus irmãos. Olha, quando vier o sumo pastor, o bispo de nossas almas, o pastor e bispo de nossas almas, Jesus Cristo, ele vai recompensar cada pessoa, cada uma, individualmente. Você que se prontificou-se a fazer esse trabalho. Qual é a sua recompensa? Como ovelha, olhe para cá. A pessoa diz assim: o pastor Eliseu, quando vem pregar, ele traz uma mensagem, passa uma hora pregando, 2 horas pregando, não me falta versículo da Bíblia, tal. Muitas vezes isso aqui, meu irmão, é o fruto da sua oração. É a sua oração. No ano de 1993, eu estava numa reunião. E aconteceu algo tremendo naquela reunião. Eu não estava dirigindo aquele trabalho de oração. Tinha uma outra pessoa dirigindo aquele trabalho de oração. E lá, no meio, Deus abriu a visão de um irmão, aliás, de um pastor da igreja. E, naquela alegria, todo mundo, mistério com Deus, uma maravilha, igreja, uma bênção. Aí Deus abriu a visão do pastor e ele viu um anjo entrando lá no meio do povo. Os irmãos estavam orando de joelho. Aquele anjo tinha uma bacia enorme na mão, uma bandeja enorme na mão. E dentro daquela bandeja tinha diversas coroas grandes, coroa pequena. E tinha uma coroa que era bem pequenininha, tinha outra coroa que era bem grandona. E aquele anjo vai espalhando, colocando em cada cabeça aquelas coroas. E vai entrando e vai colocando e vai em direção do altar. Aí de repente o pastor vendo na visão, ele pensou com ele: aquela grandona é a minha, afinal de contas eu sou o pastor. Escute isso aqui. Afinal de contas eu sou o pastor. Sou eu que prego aqui para as pessoas, sou eu que prego para o povo. E nesse pensamento, o anjo vai se aproximando. De repente o anjo se direciona para ele e pega aquela coroa mais pequena que está lá dentro, coloca na cabeça dele. Quando colocou na cabeça dele, ele falou sem abrir a boca: e essa coroa grande? O anjo olhou assim para ele e disse: olha, está vendo aquela? Aí pronto, está vendo aquela ovelhinha lá no canto? Está vendo essa multidão de pessoas aqui na igreja? São as orações dela
que tem chegado diante do trono de Deus. Aleluia. Aí foi com aquela coroa e colocou na cabeça daquela senhora, que ela tinha em torno dos mais de 80 anos, estava lá orando. São recompensas, igreja. Você não tem ideia, são recompensas. Estou falando isso aqui, meus irmãos, para estimular você a orar com propósito. Às vezes nós entramos no tempo e a gente ora, todo crente ora. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas seculares que nós oramos por uma casa bonita, pelo terreno, oramos por um carro e tal. Não vai perder seu tempo com isso. Ore a Deus, pedindo a graça de Deus, condições para você estar de pé quando Cristo vier, encontrar você de pé. Porque os que estão deitados, caídos, não sobem no arrebatamento. Só os que estão de pé. Então essa deve ser a nossa oração. Eu falei ontem para alguns irmãos que nós temos 3 inimigos. Nós temos o diabo lá fora, 1 Pedro 5,8, nós temos o mundo, 1 João 2,15, mas nós temos um inimigo interno, nós temos 2 externos e temos um interno. E esse interno, para mim, é o mais perigoso. Está em Colossenses 2, Colossenses 3, versículo 5, onde Paulo manda a gente matar esse inimigo, fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo manda a gente matar. Então, esse inimigo que está na gente, onde a gente almoça com ele, janta com ele, dorme com ele, esse inimigo tem levado muitas pessoas para o brejo, meus irmãos. Então, o que eu quero falar isso nessa noite para a igreja? É que nós oramos por tantas coisas, mas muitas vezes esquecemos de orar a Deus para nos guardar de nós mesmos, nos livrar de nós mesmos. Carta aos Efésios 3, 2 e versículo 3, Paulo diz que nós era, em passado, nós era guiado pelos pensamentos e éramos por natureza filho da ira. Mas muitas vezes, igreja, esses pensamentos estão no presente. Tiago 4 e versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Muitas vezes esse pensamento ruim está na gente. Então tem que orar e pedir a Deus livramento por você mesmo. Senhor, me guarda de mim mesmo, Senhor. Me livra de mim mesmo, Senhor. Então essa oração precisa ser feita por nós, pela igreja, por cada pessoa presente. Quem entendeu, diga amém. Então, nós estamos aqui com o pastor Silas. Pastor Silas, que vai receber esse trabalho. E como eu já disse para os irmãos, não é fácil, é difícil, não é fácil, é muito difícil, mas a igreja precisa caminhar com o seu pastor, precisa estar com o seu pastor. Olha, quando você entra nessa casa, você precisa de um consolo. Às vezes a mensagem do pastor vem, consola você, porque ela tem 3 propósitos, né? Ela consola, ela exorta, ela edifica. Então ela vem e consola você. Mas eu pergunto, quando esses homens estão tristes, abatidos, quem é que consola eles? Quem é que consola eles? Você sabe, eu vou falar isso como pastor. Quando você chega no templo, quando você entra no templo, já é um consolo para nós. A única forma de você consolar o seu pastor é mantendo-se íntegro, é mantendo-se na integridade, é lá do lado dele. Se você precisa do pastor, saiba, o pastor precisa de você. Não existe pastor sem rebanho, não existe. Então, meus queridos irmãos que estão aqui nessa noite, falei um pouquinho sobre o pastor, falei sobre as dores do pastor, e o nosso pastor supremo, Jesus, disse para os apóstolos: olha, vocês vão ferir o pastor e o rebanho ficará disperso. Ocorreu exatamente como Jesus falou. Tocaram em Jesus, os crentes foram todo mundo embora e deixaram Jesus sozinho. Ele morreu pendurado na cruz, apenas olhado de longe por João Evangelista, de longe olhando, os demais distantes. Todos abandonaram Jesus. Depois da sua ressurreição, ele vem novamente trazer de volta ao aprisco aquelas ovelhas que estavam distanciadas, que desapareceram. Porque alguém disse: pastor, só foi Judas Iscariote que abandonou Jesus, que traiu Jesus. Olha para cá. Não. Você ainda não entendeu o evangelho. Todos abandonaram, todos traíram, todos. Não ficou nenhum que não tivesse ido embora.
Foram todos embora. É o que diz o Evangelho. Então, nos momentos mais difíceis do pastor, as ovelhas muitas vezes fogem. Mas nós esperamos que na Lagoa das Bezerras seja diferente. Esteja ao lado do seu pastor, do seu dirigente, ao lado dele. Na igreja. Orando, jejuando, consagrando a vida, levando o Evangelho, evangelizando, trazendo as almas, trazendo as pessoas e assim por diante. Quem entendeu, diga amém. Eu já falei tanto, vamos colocar então fazer uma oração, depois nós fazer aqui a entrega da Bíblia, tá bom? Para nós ir para casa. E eu quero dizer para os irmãos, na minha posição, soldado, é muito difícil dirigir uma igreja, não tem como, irmãos. Na minha posição, para me dirigir uma igreja é difícil. Porque quem dirige uma igreja, um rebanho, tem que estar com o povo presente. Eu não posso, igreja. Eu é aqui, é ali, é ali, é ali, é ali. Não estou parado, não tem como. Pastor Leandro mora bem perto de mim. E muitas vezes eu não vou lá. Vamos orar, igreja. Pai, eu falei aqui nessa noite a tua palavra. Eu falei para os corações aqui nessa noite a tua palavra. Para os pastores, meu pai, que estão aqui ao meu lado. E para o rebanho que está aqui na minha frente, Senhor. Falamos as tuas palavras e eu oro para que o Senhor se revele para meus irmãos e irmãs. Que mentes sejam abertas, Senhor, que os corações sejam enriquecidos com sua graça. Senhor, faz uma grande obra, Senhor, nesse ministério, nesta obra. Que o Senhor venha prosperar, venha fazer crescer esta obra, esse rebanho. Que pessoas, ó Deus, venham se prontificar, meu Pai, para dar fruto nesta obra. Trazer a família, meu Deus, as vidas para esse lugar, meu Deus, para que seja alcançado pela sua palavra. Faz esta grande obra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, você vai ficar aqui do meu lado, ainda a sua espada o presbítero fica aqui do meu lado. Pega essa espada. Isso aqui é uma das maiores responsabilidades. Meu filho, você vai entregar para ele. Pode entregar, viu? Pastor Silas, essa Bíblia está sendo entregue em suas mãos, assim como esse rebanho. Eu sei que aqui existem muitas mentes e cada uma delas tem o direito de pensar da forma que eles dão, né? Mas na posição de pastor, você está no dever apenas de expor essa palavra para eles, para elas. Como diz o apóstolo Pedro, né? Não os ativou sobre o rebanho, mas se vem dizendo, mostrando essas verdades para eles, que envolvem homens e mulheres. Amém, igreja? Amém. E agora vamos orar? Cadê a mulher, esposa? Oh, Jesus. Cadê a Valdeni? Eu não estou vendo nada. Ela está ali. Ah, lá está ela. Ô, Valdeni, vem aqui, minha filha, vem. Irmão, a Valdeni está com... Qual é o nome dele? Ela sabe o nome, eu esqueci. A Valdeni está conosco desde o Guessi, lá do Guessi, né? Foi do 90. Foi 99? 99 foi 2000. Você lembra? Foi 2000, pronto. Dentro do pregando o Evangelho e ela lia. Aleluia, Jesus abençoa, Senhor. Então, nós vamos orar por esse casal. E eu chamo agora a esposa do presbítero Luciano, a irmã Vera. Venha para cá, minha filha. Vem. Oh, glória a Deus, abençoa, Jesus. Eu quero orar por essas pessoas. Pessoas de Deus Deus. maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Maravilha. Meu filho, eu quero vocês aqui em cima do altar, viu? Aleluia, Jesus abençoa, Senhor. Eu quero a igreja de pé com as mãos levantadas para cá. Oh, glória. Vocês sabem que eu não presto o trabalho da mão de ninguém. Eu já deixei isso bem claro para vocês.
Mas eu quero você dizer, pastor, chegou a hora. Foi ou não foi? Uma velha também falou, pastor, assim. Chegou a hora, né? Aquele irmão foi mostrado. Foi tremendo aquela visão. Bem, vamos orar. Estenda a mão para cá. Deus eterno. Pai, eu te apresento o presbítero Luciano, Senhor, o pastor Luciano, com a sua esposa presente. Que lutaram tanto aqui nesta obra, Senhor. Que se esforçaram tanto. Mas é como já foi pregado aqui nesta noite, a recompensa vem de ti, Senhor. E eu oro para que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades. Venha confirmar a sua vitória, Pai, em todas as suas guerras e batalhas. Eu oro por ele, por toda a sua família, que o Senhor proteja. Eu oro pelo pastor Cílio, pela sua esposa, que está recebendo esse trabalho, meu Deus. Pai, que o Senhor Deus o abençoe copiosamente a vida desse casal, toda a sua família e a igreja presente. Que o Senhor venha confirmar a vitória. Que as palavras proféticas que vão sair daqui e voltar, meu Deus, venham alcançar os corações. No nome de Jesus Cristo, Pai, é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estamos na presença de Deus.